É preciso que o mundo compreenda o Evangelho, não na forma distorcida, não na forma de uma forma politizada, não de uma forma religiosa, sistemática, mas de uma forma real, dentro das Escrituras, dentro da palavra, né? Eu gostaria de começar aqui lendo o texto que será o alvo da nossa discussão. O Jefferson vai trazer aqui a sua exposição dentro das Escrituras, e nós vamos abrir as Escrituras em Colossenses 2, e onde tem algo muito interessante aqui, vou pegar uma versão mais clássica, onde está escrito assim, Colossenses 2, e nós vamos ler no verso 13, aliás, eu vou ler apenas no verso 14, que está assim, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária e a atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Jefferson, que cédula é esta que foi riscada? Aí fala que não só riscada a cédula, mas também foi cravada na cruz. O que será essa cédula? O que será essas ordenanças que foram cravadas na cruz? Muitas pessoas têm dúvida, muitas pessoas estão querendo saber o que Paulo quis dizer na sua carta aos Romanos também, onde ele tem uma ênfase muito similar, e em Efésios também, que traz um pensamento muito curioso, e para complicar ainda mais a sua vida, irmão Jefferson, a nossa vida, o que diz no Efésios capítulo de número 2, eu estou aqui abordando logo uma visão panorâmica para que a gente já fique atento no que nós vamos abordar hoje. E aqui está assim, em Efésios 2,15, e na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Muito bem, um pensamento muito similar ao de Colossenses. Irmão Jefferson, mais uma vez é um prazer contar contigo nesse estudo que é importantíssimo para nós ampliarmos o nosso panorama de entendimento, abrangência de visão. Sempre é bom aprendermos uns com os outros. O irmão pode se introduzir para quem não conhece ainda o Jefferson, né? Não nos encontrou nos congressos, talvez, e começar aí abordando o assunto da introdução. Bom, mais uma vez, então, quero desejar uma boa noite para todos os irmãos e que a paz, né, do nosso Salvador aí seja com cada um de vocês. Eu não vou, assim, ocupar muito tempo fazendo a apresentação, até mesmo porque o nosso grande objetivo aí é poder entender esse assunto que, como o irmão Neemias aí disse, ele é bem importante, né? Rapidamente, né, só me apresento, como o irmão Neemias já disse, como o irmão Jefferson, para aqueles que não me conhecem, né, e nós estamos dando início aí a um novo projeto agora, já faz tempo que a gente tem algum trabalho, pela graça do Senhor, aí eu conheço o irmão Neemias já há mais ou menos uns 2 anos, né, e foi uma honra muito grande estar com ele lá em Fortaleza, com a família também, e desde lá o Senhor tem honrado aí a nossa amizade, e amizade em Cristo, né, que é o mais importante aí nessa mensagem, que é o que nos une. E com todos vocês que estão aí também nos acompanhando, né? Apesar de não conhecê-los, certamente pertencemos a uma mesma família, né? Porque cremos numa mensagem aí que é a mensagem para o nosso tempo. Então, desde que regressei de um tempo aí que fiquei fora do Brasil, lá no deserto do México, né? A gente tem iniciado aí um projeto que se chama A Última Verdade Presente. E o objetivo é proclamar essa mensagem trabalhando muito similar a maneira como o irmão Neemias aí tem trabalhado, né, utilizando o YouTube e o Facebook como ferramentas aí para proclamar essa mensagem. Temos alguns objetivos que não vou explanar aqui agora, mas saibam os irmãos aí que, junto com o irmão Neemias, a ideia é nós estarmos aqui por algumas quintas mais aí, né, irmão Neemias? Enquanto o Senhor nos permitir ter acesso aí a
a internet e ele não voltar, nós vamos estar fazendo barulho nessa internet aí, né, irmão? Maravilha, com certeza, meu irmão. É ótimo. Amém. Tá ok, irmão. Então tá certo. Bom, então, antes mesmo aí de nós entrarmos diretamente no texto, né, proposto de Colossenses capítulo 2, eu gostaria só de lembrar, né, irmão Neemias, uma recomendação que até mesmo o apóstolo Pedro, ele nos dá na sua segunda carta, né, 2 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16, eu acredito que é bem conhecido aí de todos. É uma recomendação que nós temos aqui na palavra, dada pelo apóstolo Pedro, quando nós fôssemos estudar, inclusive, aqui as epístolas do apóstolo Paulo. E é curioso porque no verso 15 ele diz, né, que e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sua sabedoria que lhe foi dada. Veja que ele está dizendo que Paulo, quando escrevia acerca da salvação, né, ou seja, o tema da graça, o tema das obras, da fé, que é um dos assuntos hoje mais discutido, que é o tema da justificação pela fé, vamos colocar assim. Agora, olha o que Pedro diz no verso 16. Ao falar acerca destes assuntos, ou seja, os assuntos da fé, da graça, das obras, da salvação, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, isso é algo que todos nós, creio que indiscutivelmente concordamos, que em todas as epístolas de Paulo, né, principalmente as epístolas de Romanos, Gálatas, própria epístola de Colossenses e Efésios, são epístolas onde ele trata sobre esses assuntos. Aí olha só o que Pedro diz, que curioso, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então aqui fica muito claro que para entender, eu não sei o que o irmão Neemias pensa, né, mas quando eu leio pelo menos esse verso 16 aqui, irmão Neemias, eu acredito que não vai ser com uma leitura superficial que nós vamos entender o que o apóstolo Paulo diz nas suas cartas. O irmão concorda comigo, irmão Neemias? Perfeitamente. Requer todo um contexto aí, né, prévio. Pois é, né? Então, e esse é um problema que a gente tem hoje no nosso meio, né? Onde muitos tomam a Bíblia e pensam que com uma leitura descuidada, sem oração, sem atenção, sem consagração, né, que vão conseguir compreender, mas não é assim, né? Inclusive, eu gosto sempre de citar até a experiência de Lutero, onde ele leu uma conclusão do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 3, verso 28, onde o apóstolo Paulo ele nos diz assim, de que concluímos que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. E aí Lutero entendeu, finalmente, que nós somos justificados pela fé e a lei não tem valor nenhum mais. Só que quando Lutero leu em Tiago 2, se eu não me engano é o versículo 24, onde Tiago diz que o homem, ele também é justificado pelas obras e não somente pela fé, o raciocínio de Lutero foi: o evangelho de Paulo é válido e o evangelho de Tiago não serve para nada. Então ele rejeitou o evangelho de Tiago e ficou com o evangelho de Paulo, que é o que muitos fazem hoje quando encontram textos que aparentemente contradizem um ao outro nas escrituras. E nós não podemos fazer isso, né? Outra experiência que para mim é muito forte é a experiência de Abraão, onde ele teve um filho, Isaque, né? O filho da promessa, e Deus disse: olha, Abraão, de Isaque será chamada a tua descendência, ou seja, Isaque seria o descendente da onde Deus disse que Abraão teria uma geração tão grande, maior do que as estrelas do céu. E aí, finalmente, um dia, Abraão velho já, chega num momento onde Deus ele diz: mata Isaque. Agora imagine, nós temos duas palavras, as duas vêm de Deus, mas uma parece contradizer a outra. E nem por isso Abraão rejeitou uma nem outra. Abraão creu tanto numa, esperou a outra, crendo que as duas iam se harmonizar. E agiu pela fé, com base na palavra do Senhor, e Deus mostrou para ele que as duas promessas elas tinham uma harmonia. Né? Então, partindo disso, né, o texto que o irmão Neemias leu de Colossenses, aí os irmãos que estão nos acompanhando, é realmente um dos textos mais polêmicos que existem aí no assunto do que foi em Colossenses 2,
e o texto de Efésios 5 são as únicas passagens onde nós encontramos aí basicamente essa expressão. Eu queria só, antes de definir a pergunta que o irmão Neemias colocou, o que significa esse escrito de dívida, né? Eu queria só estabelecer algo aqui para nós podermos avançar. Dentro da palavra do Senhor, existem algumas espécies de leis, né? E eu sei que tem pessoas que não concordam com isso, mas é muito claro isso que nós vemos dentro da palavra. A Bíblia nos diz que existe, ao menos, uma lei moral e uma lei que, embora não exista essa terminologia na Bíblia, mas nós chamamos de lei cerimonial. E existem diferenças entre uma e entre outra. E é importante a gente definir isso antes de nós podermos entender o que é esse escrito de dívida. Se nós vamos, por exemplo, ao texto de Deuteronômio, no capítulo 4, e o verso 12 e 13, nós vamos encontrar ali, eu não vou fazer aqui a leitura dessa parte para a gente poder avançar um pouquinho mais rápido, mas nós vamos encontrar ali que existe uma lei que foi escrita em tábuas de pedra. E que essa mesma lei que foi escrita em tábuas de pedra, no livro de Êxodo, capítulo 31, verso 18, nos diz que foi escrita pelo dedo de Deus. Ou seja, em primeiro lugar, nós temos uma lei escrita em tábuas de pedra e escrita pelo dedo de Deus. E em Deuteronômio, capítulo 10, verso 5, essa mesma lei, eu repito, escrita em tábuas de pedra e pelo próprio dedo de Deus, foi colocada dentro da Arca da Aliança. Nós sabemos aí que a Arca da Aliança era o móvel mais importante do santuário, né, o móvel mais sagrado aí, e dentro da arca foi colocada essas tábuas contendo os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Só que, quando a gente faz um estudo do livro de Deuteronômio e outros, né, livros ali do Pentateuco, nós vamos ver que existe um outro tipo de lei também, que na verdade é um complemento dessa própria lei que nós chamamos de lei moral. Por que lei moral? A lei dos 10 mandamentos é uma lei que expressa o caráter de Deus, por isso que é moral. Tá? Ela diz lá que Deus não mata, Deus não rouba, Deus não furta, Deus e o que nós devemos fazer também. Já no livro de Deuteronômio, nós vamos encontrar nomeada uma outra lei, que é chamada de lei cerimonial. Tá? Por que cerimonial? E aí vou citar algumas características aqui para os irmãos. Em Deuteronômio 31, do verso 24 até o verso 26, nós vamos ver ali 3 características da lei cerimonial. A primeira é que essa lei foi escrita num livro. A segunda, essa lei foi escrita por Moisés. E a terceira, essa lei foi colocada ao lado da arca. Se nós comparamos, então, uma lei com a outra, ou elas entram em conflito, ou, logicamente, nós temos que entender que a Bíblia está falando de 2 espécies de leis diferentes, onde uma é o complemento da outra, que é a lei moral e a lei cerimonial. A lei moral, como nós já vimos, escrita em tábuas de pedra pelo dedo de Deus e colocada dentro da aliança. E a lei cerimonial, escrita no livro por Moisés e colocada ao lado da Arca da Aliança. Mas aí alguns aí podem estar pensando, mas isso daí é ideia de sabatista, de adventista, é ideia aí desse povo para inventar que existe uma diferença de lei, mas a Bíblia em momento algum ela faz essa diferenciação. Apenas a título de curiosidade, né, irmão Neemias aí e os irmãos aí que estão nos acompanhando, eu fiz aqui uma busca rápida e olha só que interessante, né, você e os irmãos aí que estão nos acompanhando, por exemplo, que são da Assembleia de Deus, olha que curioso o que estudiosos da Assembleia de Deus, e aqui eu tenho as referências para que querem depois, por exemplo, na Bíblia de Estudos de Aplicação Pessoal, do ano de 2004, da Casa Publicadora Assembleia de Deus, olha só o que nos diz num comentário dessa Bíblia. Se Jesus não veio abolir a lei, todas as leis do Antigo Testamento ainda se aplicam a nós hoje? Pergunta.
é preciso lembrar que haviam 3 categorias de leis: a cerimonial, a civil e a moral. Estas leis, dadas a Moisés no Monte Sinai, eram o fundamento da vida civil, moral e cerimonial da nação. Ainda devemos considerar as leis morais, porque elas são aplicáveis a todas as gerações. Curioso como, aqui nós estamos citando uma linha evangélica, tradicional, a Igreja Assembleia de Deus, e estudiosos da Assembleia afirmando a existência de, aqui nesse caso, 3 tipos de leis, pelo menos, cerimonial, civil e moral. E ainda chama a atenção o fato deles dizerem que nós temos que considerar a lei cerimonial, essa ainda é aplicável ao nosso tempo. E não para por aí. Olha só o que os batistas dizem. Eu também tenho a referência aqui, e depois, como disse, se os irmãos quiserem, eu posso passar. Olha os batistas. A lei pode ser dividida em 3 tipos: cerimonial, civil e moral. Cristo não substituiu a lei, mas a conduziu ao seu cumprimento. A lei moral continua sendo obrigatória. Olha só que interessante. Além desta lei, comumente chamada de lei moral, Deus houve por bem dar leis cerimoniais ao povo de Israel, contendo diversas, e olha a palavrinha-chave aqui, ordenanças simbólicas, em parte sobre adoração, prefigurando a Cristo, sua graça, suas ações, seus sofrimentos e etc. E eu teria outros textos aqui, mas eu não vou ler, para a gente ganhar tempo, onde outras igrejas, anglicana, luterana, metodistas e presbiterianos, eles afirmam a existência na Bíblia de uma lei moral, cerimonial e civil. E todos eles concordam que dessas leis, a única que está em vigência até os dias de hoje é a lei moral. Tá? Partindo disso, eu não sei, gostaria de perguntar aí para o irmão Neemias como que tá, se o áudio está indo bem, se tá tudo ok aí, dá para a gente avançar? Eu acho que se você também quiser compartilhar a tela, fica à vontade, viu? Tá muito bom. Tá ok então, irmão. Amém. Bom, então, nós temos aqui bem claro até agora a existência dessas duas leis, que nós encontramos na palavra. Aí, alguns também poderiam dizer o seguinte: mas essa lei, ela é uma lei que só existiu a partir do sacerdócio levítico. Errado. É uma outra conclusão que nós tiramos aí de maneira errônea dentro da nossa caminhada. O sistema cerimonial, ele não foi instituído pela primeira vez com os levitas. Lembrem-se que Levi foi um dos 12 filhos de Jacó e ele ficou responsável pela herança sacerdotal da família. E a partir dali, a tribo de Levi ficou a cargo das cerimônias realizadas no santuário. Mas não foi nessa ocasião em que o sistema cerimonial ou a lei cerimonial foi estabelecida. A lei cerimonial foi estabelecida pela primeira vez, e aí eu creio que alguns vão até se assustar com isso, mas em Gênesis capítulo 3, versículo 21, irmãos. Foi a primeira vez que foi instituída a lei cerimonial. No Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, Deus ensinou para Adão e Eva, pela primeira vez, a importância da lei cerimonial. A partir do momento que entrou o pecado, a lei cerimonial se fez necessária. E aí, o que acontece? Gênesis 3, 21, esse texto, eu acredito que é importante a gente fazer a leitura. Gênesis capítulo 3, verso 21, olha o que ele vai dizer ali. Depois que Adão e Eva pecaram, o texto diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Para Deus fazer vestimentas de peles para Adão e Eva, necessariamente um animal teve que ser morto. E em Apocalipse 13, verso 9, a Bíblia nos diz e nos fala do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então a Bíblia mostra bem claro que a lei cerimonial, desde que o pecado entrou no planeta Terra, ela foi instituída por Deus no Jardim do Éden. Agora, curioso, alguns poderiam perguntar, mas e a moral?
A moral, ela só existiu muito mais para frente, lá já no Monte Sinai. Eu não vou me alongar muito nisso, porque o nosso tema central é o cravado na cruz aqui. Nós vamos chegar lá, tá? Mas sabiam que no Jardim do Éden, a lei moral, ela já existia, e a lei cerimonial só teve que entrar em vigor porque a lei moral ela foi quebrada? E cito para os irmãos aqui de maneira bem clara e simples. Sabe qual era o princípio da lei moral no Jardim do Éden? O princípio da lei moral no Jardim do Éden se encontra em Gênesis, no capítulo 2, e no versículo 16 e 17. Olha o que nos diz. E o Senhor Deus lhes deu esta ordem. Veja que aqui é um mandato de Deus, é um mandamento do Senhor. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Ou seja, Deus deu uma ordem, era um mandamento. E nesse único mandamento que Deus deu ali no jardim, estava muito claro o princípio dos 10 mandamentos ali, irmãos. E olha que curioso, quando Eva, por exemplo, comeu o fruto, se nós paramos para analisar cada um dos mandamentos, e como diz Tiago, aquele que desobedece um é culpado de todos, Eva transgrediu uma ordem de Deus, mas transgredindo a única ordem do Senhor, ela transgrediu todos os 10 mandamentos. Por exemplo, Eva adulterou, porque ela traiu a Deus com a atitude dela. Eva furtou, porque ela tomou de um fruto que não era para ela tomar. Deus disse que podia comer de todas as árvores, mas aquela árvore não era para ela tomar. Eva desonrou a Deus, Eva tomou o nome de Deus em vão porque ela falou algo errado ali para Satanás. Eva teve um outro Deus diante dela, que foi exatamente o fruto, e por aí vai. Eva cobiçou. Todos os 10 mandamentos estavam por princípio estabelecidos na única ordem que Deus deu na árvore do jardim ali, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Eva e Adão transgridem o mandamento do Senhor, que era o princípio dos 10 mandamentos, a única solução para eles era o sistema cerimonial naquele momento. E é por isso que foi instituída a lei cerimonial no Éden. E no Éden, desde a entrada do pecado, nós temos então ali agora a instituição da lei moral e da lei cerimonial. A lei cerimonial seguiu com Caim e Abel, onde eles também oferecem a Deus ali o cordeiro, né, o sacrifício no altar, Noé, Abraão, Isaque e Jacó. Todos os patriarcas obedeceram à lei cerimonial, irmãos. Todos os patriarcas. O sistema cerimonial do santuário, ele só veio ser instituído por Deus quando o povo de Israel saiu do Egito, se multiplicou, e agora pelo número muito grande, porque antes era assim, Abraão, por exemplo, quando ele ia obedecer à lei cerimonial e oferecer um sacrifício para Deus, ele reunia a família dele ao redor de um altar de pedras e ele oferecia um sacrifício ali. Só que a família de Abraão era possível reunir para fazer isso. Mas agora, quando o povo sai do deserto, sai pro deserto, né, a Bíblia diz que eram 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Calcula-se que eram cerca de 2 milhões de pessoas. Agora, imaginem 2 milhões de pessoas tendo que reunir ao redor de pedras para oferecer sacrifício de cordeiro. Deus teve que organizar o sistema cerimonial no tabernáculo de Moisés, conhecido por cada um de nós em Êxodo capítulo 25. A partir dali, inicia-se o serviço ou a lei cerimonial com os levitas, tá? A partir daquele momento. Mas lembrem-se que a lei cerimonial já existiu desde a entrada do pecado no Jardim do Éden. Qual era o objetivo da lei cerimonial? Havia um único objetivo da lei cerimonial. Não era salvar, não era perdoar pecados, porque o próprio livro de Hebreus, no capítulo 10, nos diz que o sangue de bodes e de carneiros não podem perdoar pecado. O único objetivo da lei cerimonial era apontar para Cristo. E eu não vou me demorar muito nisso aqui agora, porque nós não temos tempo. Mas se os irmãos se recordarem, em João capítulo 1, no verso 29, o apóstolo João Batista nos mostra lá claramente algo que, infelizmente, a nação judaica,
quase que na sua maioria, não conseguiu entender. Eles pensavam que a lei cerimonial tinha mérito de alguma coisa em si mesma. Pensavam que ela podia salvar. E Deus mesmo, no livro de Isaías, diz ali no capítulo 1, olha, não posso suportar as festas, a lua nova, os sábados, os sacrifícios, eu não posso suportar isso. Não aguento, Deus dizendo. Porque o povo não entendia que tudo isso apontava para Cristo, as leis cerimoniais. E aí um dia, João Batista, que tinha a missão de ensinar o povo o propósito da lei, da Torá, da Ketubim, da Nebirim ali do Antigo Testamento, João Batista apontou para Jesus e ele mostrou para o povo judeu qual era o propósito da lei cerimonial com as palavras dele quando ele disse, João 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista disse isso, Cordeiro, 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 aquele que estava ligado nas palavras de João Batista, ele conectou as palavras de João com a lei cerimonial. E ele entendeu que o cordeiro que eles matavam ali no santuário não era para salvar eles, era só para apontar o Salvador que um dia viria. Tá? Então, o propósito da lei cerimonial era apontar para um Salvador que viria cumprir o verdadeiro propósito do plano da redenção. Entendendo isso, irmãos, que há uma lei moral e uma lei cerimonial, e que a lei cerimonial foi criada para resolver o problema da outra, tá? Porque lembrem-se, Adão e Eva transgrediram a lei de Deus, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, Adão e Eva tinham que morrer naquele mesmo dia, e só não morreram porque houve um substituto que morreu no lugar deles, porque senão eles iam morrer no dia em que eles pecaram. Mas aí entrou a lei cerimonial para suprir a necessidade da lei moral, e suprindo a necessidade da lei moral, então, houve um substituto, que foi o animal que apontava para o verdadeiro substituto, que era Cristo. Entendendo isso, vamos a Colossenses capítulo 2. Tá? Vamos lá voltar então. Demos aí uma pequena volta para chegar aqui na pergunta do irmão Neemias. Irmão Neemias fez a leitura aqui do verso 14, eu vou ler aqui o verso 13 de Colossenses capítulo 2, onde a palavra do Senhor ela nos diz aqui o seguinte, muita atenção. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Atenção aqui. O texto nos diz que nós, como um povo, estávamos mortos pelas nossas transgressões. A versão corrigida e fiel, ou a só corrigida, eu estou usando aqui a atualizada, ela diz que nós estávamos mortos pelo nosso pecado. E o que é pecado? Vamos lembrar lá, o que é pecado? A única, até eu postei isso na nossa página do Facebook algumas semanas atrás, muitos hoje nessa teologia modernizada, essa teologia sentimental do nosso tempo, muitos hoje têm utilizado vários e vários tipos aí de definições para pecado. Ah, pecado é uma quebra do nosso relacionamento com Deus. Sendo que a Bíblia diz em Isaías 59, verso 2, ou 52, verso 9, acho que é 59, verso 2, que a quebra do relacionamento com Deus não é o pecado em si, é a consequência do pecado. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, a quebra do relacionamento é a consequência. E aí dizem alguns, é se afastar de Jesus, é fazer o que é mal, isso é pecado. Não, meus irmãos, nós somos um povo bíblico. E o que a Bíblia nos diz, a única definição bíblica de pecado está em 1 João capítulo 3, verso 4. Se o povo entendesse isso, muitos dos problemas hoje, desses assuntos acerca da salvação, seriam resolvidos. Porque quando eu leio 1 João 3, verso 4, nas Bíblias atualizada, tá? Na versão Almeida atualizada, tem outras aí, onde o diabo já está tratando de causar uma confusão, né? Fazendo um texto que não diz nada, tem algumas aí que dizem assim, aquele que comete pecado comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Ou seja, não explica nada, né? É como se estivesse dizendo aquele que comete pecado, peca, porque o que peca, peca. Imagina, é uma redundância total.
mas a tradução correta é a tradução que nos diz: aquele que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Essa é a única, muita atenção aqui no que estou colocando para os irmãos, é a única, não a outra, definição bíblica de pecado. Então, quando eu leio aqui, tá, Colossenses 2,13, vós outros que estáveis mortos pela vossa transgressão, transgressão do quê? Se a gente pega a Bíblia que diz pelos vossos pecados, é a transgressão da lei. Só existe uma lei. Adão e Eva, como nós vimos lá no princípio, mereciam morrer porque eles transgrediram a lei dos 10 mandamentos. E nós merecíamos morrer porque transgredimos a lei dos 10 mandamentos. Romanos 6,23. O salário do pecado, o salário da transgressão da lei é a morte. E o texto aqui diz: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões da lei e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Paulo, então, aqui está escrevendo para um povo que tem um problema de ter transgredido a lei. E quem não transgrediu a lei, faço das minhas palavras aqui agora as palavras de Jesus, quando ele diz: quem não tem pecado, ou quem não transgrediu a lei, que atire a primeira pedra. Meus irmãos, Paulo está escrevendo aqui para qualquer pessoa que exista no planeta Terra, porque todos nós somos pecadores e transgressores da lei. E aí, entra o verso 14. Perdão, irmãos, me tá arranhando um pouquinho a garganta aqui, mas eu vou providenciar um pouquinho de água aqui. Tem um amigo, um irmão, que vai me providenciar aqui já. Vou parar um pouco de tossir, mas vamos avançando enquanto isso. No verso 14, a palavra do Senhor agora vai nos ampliar, então aqui nós chegamos ao que nos interessa. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. A pergunta que o irmão Neemias fez foi: o que significa esse escrito de dívida que Jesus cancelou? Que escrito que foi esse? Será que a lei moral? Será que a lei dos 10 mandamentos? Agora, vamos raciocinar comigo. Transgredi a lei, matei, em outras palavras. Para resolver o meu problema de matar, se eu entendo que o escrito de dívida é a lei moral que foi abolida por Jesus na cruz, o que eu estou dizendo é que para resolver o meu problema de transgredir a lei, Jesus pegou os 10 mandamentos e ele aboliu os 10 mandamentos. E é como se não existisse mais o mandamento: não matarás. E aí eu estou tranquilo, porque eu já não tenho mais uma lei que me condena. É como se eu andasse, por exemplo, de carro, passasse lá no radar, que diz 60, e eu passo a 80, tenho um problema agora, né, porque vai vir uma multa para mim, e para resolver o meu problema, eu busco, de alguma maneira, anular a lei de trânsito. É possível isso, irmãos? Lógico que não. Nós sabemos que a lei ela é extremamente importante, ela foi criada para manter a ordem e o bom funcionamento das coisas no universo. Não tem lógica a gente querer resolver o problema de transgredir a lei abolindo a lei. É algo absurdo. Por isso, quando o apóstolo Paulo, se ele inicia dizendo: nós estamos mortos pelos nossos pecados, não tem como resolver o nosso problema abolindo a lei que diz que aquele que peca merece a morte. Isso é inviável. Deus não muda, Deus estabeleceu uma lei eterna, por isso ele escreveu com o dedo dele nas tábuas de pedra, que era para mostrar a eternidade da lei. Só que a palavra escrito de dívidas, aqui no idioma original, até no inglês, ela é traduzida como handwriting, ou seja, escrito à mão, tá? E na Bíblia de Jerusalém, ela é traduzida como um título de dívida. Essa palavra no idioma original, ela nos dá a ideia de uma espécie de uma nota promissória
uma inscrição que era dado para um devedor, tá? Quando ele tinha, né, uma dívida, e me perdoe a redundância aqui, mas ela é válida, e ele não tinha como pagar naquele momento a dívida. Então era dado para ele uma nota promissória dizendo que ele tinha uma dívida, que um dia ele tinha que pagar, e nessa nota promissória ficava registrada a dívida dele até que ele fosse paga. Ou seja, ele tinha uma dívida. E a nota promissória dava uma oportunidade para ele, de um tempo, buscar uma forma de pagar aquela dívida. Essa palavra, escrito de dívida, ela significa essa nota promissória. Então, para a gente entender, nós pecamos, como o apóstolo Paulo disse no versículo 13, merecemos a morte, temos uma dívida com a lei. Lembrem até da oração que Jesus ele nos diz, né, quando os discípulos perguntaram para ele, Senhor, ensina-nos a orar. Aí Jesus diz, olha, quando orardes, dizeis, Pai nosso que está nos céus. E ao longo da oração, ele vai dizer assim, perdoa as nossas dívidas, mostrando que nós temos uma dívida com Deus, uma dívida com a lei de Deus. E essa dívida é a nossa vida, porque a lei, quando tem um transgressor, a lei do Senhor não tem discussão. Transgrediu, tem que morrer. Então a nossa dívida com a lei era a nossa vida. A nossa vida, nós tínhamos que morrer. E por isso o apóstolo Paulo disse, mortos pela transgressão da lei. Mortos nos vossos pecados e delitos, como está lá em Efésios capítulo 2. Essa ideia que a gente está colocando aqui, meus irmãos, ela sugere exatamente a relação que existe entre a lei moral e a lei cerimonial. E vou explicar para os irmãos aqui, e a gente vai fundamentar isso com versículos bíblicos. O credor, ou seja, aquele que tem que receber o pagamento, é a lei moral, é a lei dos 10 mandamentos. É a lei, em outras palavras, que Deus disse lá no Jardim do Éden, não coma do fruto. É como se Deus estivesse hoje olhando para mim e para você e dizendo, não matarás, não furtarás, lembra-te do dia do sábado, que é parte dos 10 mandamentos. Isso é a lei. Se nós transgredimos essa lei é um credor em relação para conosco. Nós temos uma dívida com ela agora e temos que pagar essa dívida com ela. Transgredimos e ela diz, Jefferson, Neemias, vocês por transgredirem, né, os irmãos que estão aí nos acompanhando, têm que morrer. Mas aí agora, por misericórdia, como lá no Jardim do Éden, Deus nos deu uma nota promissória. Essa nota promissória era a lei cerimonial. Deus deu uma nota promissória para o judeu, lá no Antigo Testamento, que era a lei cerimonial. Aonde, quando eles oravam, né, lá em Levíticos capítulo 24, a Bíblia diz que o judeu, quando ele ia no santuário, ele colocava a mão em cima do cordeiro e, simbolicamente, o pecado dele era transferido para o cordeiro. Aí, naquele momento, então, ele matava o cordeiro, o sangue era pego, levado para dentro do santuário e jogado dentro do santuário, simbolizando que o pecado dele ficava registrado. Vejam, a lei cerimonial, que era o sacrifício do cordeiro e o santuário, era uma nota promissória onde ficava registrado o pecado quando o pecador ele confessava e se arrependia. Então, o escrito de dívida aqui é a lei cerimonial e não a lei moral. É a nota promissória que Deus deu para o povo até que Jesus Cristo viesse. Aí, lógico, o devedor somos nós. Nós devemos. Aí Deus nos deu lá para o povo a nota promissória. E aí o texto está dizendo agora quem foi que pagou. Aí nós não temos muita dificuldade, não é, irmãos? Nós sabemos que quem pagou, que chegou e pegou a nota promissória do Neemias, do Jefferson, e de cada um de vocês, meus irmãos, que estão escutando e que vão escutar esse out, quem pegou a nota promissória, quem chegou e viu ali, dizendo, o Jefferson merece morrer, porque ele é um idólatra, ele transgrediu o sábado, ele é um assassino, ele é um ladrão, o Jefferson merece morrer. Mas aí Jesus, por amor, Cristo, o Messias, a cada um de nós,
Ele tomou a nota promissória. Ele disse, deixa que eu pago. E é por isso que João disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi assim que Mateus, no capítulo 27, nós vemos claramente o momento em que a lei moral, os 10 mandamentos, ela, digamos, é suprida, a sua exigência, aquela dívida que se tinha, é suprida quando Jesus morre na cruz. Mateus capítulo 27, verso 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, do alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. O texto mostra aqui muito claro que quando Jesus morreu, naquele momento, quando o nosso Salvador morreu, o véu do santuário se rasgou de cima até embaixo. E isso me chama muito a atenção, né? A Bíblia não menciona nada por acaso. Quando eu rasgo uma cortina, por exemplo, se eu pego ela e rasgo, ela vai rasgar de baixo para cima. Mas quando a Bíblia menciona que ela rasgou de cima para baixo, era para mostrar que era a mão do nosso eterno Pai que estava rasgando ela, meus irmãos. Eu de cima para baixo, era Deus mostrando para o povo judeu e para cada um de nós que a lei cerimonial foi cumprida, a dívida foi paga, o credor agora, digamos, teve saciada a sua vontade de uma vida que tinha que morrer para pagar aquela dívida com ela, e quando o Cordeiro de Deus, Cristo, morre no Calvário, o véu rasga, o véu do santuário, mostrando que a lei cerimonial tinha finalmente cumprido o seu objetivo. Ah, mas irmão, ainda está muito especulativo. Olha só como isso vai ficar muito claro aqui. E detalhe, tá, o verso 14, vamos voltar para Colossenses 2, verso 14, olha o que ele diz. Tendo cancelado o escrito de dívida, a lei cerimonial, como nós já vimos, que era contra nós, por que contra nós? Porque enquanto o escrito de dívida, enquanto a lei cerimonial estava ali, os pecados estavam registrados, porque sangue de cordeiro e de bode não perdoa. Então era contra nós. Estavam lá registrados. Mas quando veio o pagamento, aquilo foi cancelado. Como diz Romanos 3, Jesus, Cristo, perdoa os nossos pecados passados. E aí segue o texto. E constava de ordenanças. Atenção nessa expressão aqui. O escrito de dívida constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Se eu entendo aqui que a lei, que o escrito de dívida é lei moral, eu tenho que concordar que a lei moral ela é prejudicial. E quem é aquele que tem coragem de dizer que a lei dos 10 mandamentos ela é prejudicial para a sociedade? Meu irmão, a lei dos 10 mandamentos, ela protege o teu casamento. A lei dos 10 mandamentos, ela protege a tua casa. Embora hoje, nossa sociedade pervertida, depravada e imoral, ela não obedece à lei de Deus, mas se obedecesse, a tua propriedade estava garantida, o teu casamento estava garantido, a tua família estava garantida, porque os filhos iam te obedecer, mas porque hoje o povo insiste em dizer que a lei foi abolida, a nossa sociedade está dessa maneira como está. Mas aqui é impossível entender que essa lei é prejudicial. Imagine, o apóstolo Paulo diz em Romanos 7, verso 12, que o mandamento é santo, justo e bom. Então aqui ele não está falando dos 10 mandamentos, ele está falando da lei cerimonial, porque Paulo não pode se contradizer. Se a lei dos 10 mandamentos é santa, justa e boa, essa lei que é prejudicial era a lei moral, porque enquanto Jesus não viesse, estavam registrados ali. Removeu-o inteiramente. Veja, essa palavra removeu-o nos faz lembrar de 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira, remove os pecados do mundo. O Cordeiro, fazendo alusão à lei cerimonial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Agora eu quero saltar um pouquinho aqui para os irmãos e para a gente finalizar. Vamos ao verso 16. Vamos ao verso 16. Aqui chega no ápice. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Aí aqui o povo chega, pega o texto isolado e diz, tá vendo? Eu não preciso guardar o sábado,
preciso mais nada. O texto está dizendo que eu posso comer o que eu quero, beber o que eu quero, fazer o que eu quero, porque está escrito ali. Texto isolado. Aí o verso 17 diz, porque tudo isso o quê? Comida, bebida, festa, lua nova e sábado, dentro do contexto do escrito de dívida que nós estamos estudando, tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Será que os 10 mandamentos eram a sombra de alguma coisa? Quero mostrar para os irmãos como essa palavra sombra, que o apóstolo Paulo menciona aqui, está ligado à lei cerimonial que nós insistentemente estamos tocando aqui no nosso estudo, tá? E nós vamos finalizar com isso. Olha só, essa palavra sombra, ela aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento. E quando ela aparece, ela está ligada com a lei cerimonial, meus irmãos, que é a lei lá do santuário, das cerimônias lá de cordeiro, jogar sangue, passar sangue no altar, e etc, etc, etc. Agora vamos lá. Livro de Hebreus. Abram lá comigo, por favor. Vamos entender essas expressões aí, lembre-se. Comida, bebida, sombra, ordenança. Vamos entender essas expressões. Livro de Hebreus, e aqui é importante que todos abram. Vamos acompanhar juntos lá, para a gente chegar aqui no momento 8, versículos 1 até o 5. Muita atenção aqui agora, é a chave do tema. Ora, o essencial das coisas que temos dito, ou seja, o mais importante, é que possuímos um tal sumo sacerdote. Veja, Cristo, sumo sacerdote, relacionando com as questões cerimoniais, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não homem. Talvez nem todos aqui tenham conhecimento ainda desse assunto, mas existe um santuário no céu, e é por isso que Jesus é mencionado aqui como nosso sumo sacerdote. Não vamos entrar nisso agora, tá? Mas vamos seguir aqui para chegar no ponto central, só para que nós entendamos que ele está tratando sobre questões aqui cerimoniais do santuário. Por isso Jesus é chamado de sumo sacerdote. Verso 3. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote, Jesus, Cristo, tivesse o que oferecer. Ora, se ele tivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Agora, muita atenção. Olha o que diz o versículo 5, irmãos. Os quais, ou seja, os sacerdotes no santuário, ali terrestre, na lei cerimonial, os quais ministram em quê? Figura e sombra. Olha a palavra-chave aqui. Das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Veja que a mesma palavra, sombra, que Paulo usou lá em Colossenses 2, dizendo que aquelas comidas, bebida, lua nova, sábado, etc., eram sombra, a mesma palavra foi usada por Paulo aqui em Hebreus capítulo 8, relacionada com a lei cerimonial, as leis do santuário que a gente está estudando aqui, o escrito de dívida. Era disso que Paulo estava falando lá. Não bastasse esse texto, Hebreus 10, 1. Olha só de novo. Hebreus, capítulo 10, verso 1. Ora, visto que a lei tem sombra, que lei que está falando? Dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Paulo está falando aqui claramente da lei cerimonial. Olha lá o versículo 4, por exemplo, 3 e 4. Entretanto, nesses sacrifícios, faça recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova o pecado. E na sequência ele vai dizer que quando Cristo viu que aquilo era só uma sombra,
que aquilo era só uma nota promissória, um escrito de dívida, Cristo chegou para o Pai agora e disse: corpo me preparaste. Que corpo foi esse? Foi quando Jesus encarnou e o Cordeiro agora se fez carne, habitou entre nós e pagou verdadeiramente a dívida que a lei requeria. A lei moral dos 10 mandamentos. Por quê? Porque a lei não é mudada, a lei moral não pode ser mudada. Os 10 mandamentos não podem ser mudados. Se pudesse, Jesus não precisava ter morrido. E Paulo aqui usa a palavra sombra associada com as ordenanças ou as questões cerimoniais, e não a lei dos 10 mandamentos. Portanto, lá em Colossenses 2, quando ele está falando do escrito de dívida, da comida, da bebida, não quer dizer que eu posso comer agora animal imundo, não quer dizer que eu posso transgredir o sábado, não, irmãos. Tudo isso é lei, 10 mandamentos, o Senhor instituiu, e não muda, porque Deus não muda. Paulo estava falando da lei cerimonial. E finalizo aqui com o texto de Hebreus 9, versos 8 até o 10. 8 até o 10, onde nós vamos também ver aqui, curiosamente, essas expressões. Querendo, Paulo aqui novamente está tratando sobre a questão do santuário, nos versos anteriores, não vou ler para ganhar tempo, e ele diz assim: querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente. Veja que a sombra era só o exemplo que acontecia aqui na Terra, era só um modelo do que aconteceria na realidade. Por isso que Paulo chama de sombra. O que é uma sombra? Uma sombra, ela mostra mais ou menos a tua forma, mas ela não mostra com perfeição. E aí ele segue dizendo: e segundo esta, se ofereciam tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Agora o verso 10, olha que curioso e bem esclarecedor. Os quais não passam de quê? Ordenanças. Novamente, ordenanças. Olha como ele usa a palavra ordenanças associado com a lei cerimonial da carne, baseadas somente em quê? Comidas e bebidas, e diversas abluções impostas até ao tempo oportuno de reforma. A mesma expressão comida e bebida, aqui no verso 10, relacionada com a lei cerimonial, foi usada por Paulo lá em Colossenses, quando ele diz: ninguém vos julgue por comida e bebida, falando da lei cerimonial. Por quê? Porque na lei cerimonial, no sacrifício do santuário, tinha comida e tinha bebida também, lembre? Tinha pão asmo, tinha a oferta de manjares, tinha as primícias, tinham as libações, que era uma oferta de vinho, que eles ofereciam, o suco de uva. Então tinha comida e bebida ali também. Então, por isso, dentro do povo cristão, haviam pessoas, judeus, que se convertiam, e ele queria judaizar, que eram os grupos judaizantes, eles queriam judaizar o povo, trazendo o povo para essas ordenanças cerimoniais que haviam sido cravadas na cruz. E Paulo está dizendo: olha, ninguém julgue nada, nenhuma pessoa por causa disso. Esses pactos cerimoniais foram cravados na cruz. E é a mesma coisa que ele está falando lá em Efésios, capítulo 2, que o irmão Neemias leu, verso 15, quando ele diz que foi abolida a lei dos mandamentos em forma de ordenança, a mesma palavra usada aqui nas questões cerimoniais. Ah, mas e os sábados? Dentro da lei cerimonial do santuário, nas festas que aconteciam no santuário, em Levíticos 23, vocês vão encontrar, depois leiam aí antes de dormir, que existiam 7 sábados que eram chamados de sábados cerimoniais dentro da lei cerimonial do povo hebreu. Tá? Eram dias festivos que caíam em qualquer dia da semana, mas eram chamados de Shabat, porque Shabat em hebreu significa descanso, equivalente ao nosso feriado. Hoje, por exemplo, é um feriado pagão, né, e nós chamamos de feriado. E o judeu também tinha os feriados, que eram das festas, ali quando eram dias solenes, podia cair, por exemplo, no 4º dia da semana, e eles chamavam de
Hoje é um Shabat, ou seja, um sábado de descanso, um feriado, mas não um sábado moral, não tinha nada a ver com a lei dos 10 mandamentos. E Paulo aqui, o contexto todo de Colossenses 2, está tratando sobre a lei cerimonial e não sobre a lei moral, porque essa é imutável, santa, justa e boa.